Oi, gente! Tudo bem por aí? Por aqui estamos muito bem, graças a Deus. Ontem nós lemos Gênesis 29, falamos sobre o casamento de Jacó, falamos que ele trabalhou 7 anos e pareceram poucos dias de tanto que ele amava Raquel. E o tio dele enganou ele. Ele pagou tudo que ele fez, né? Que ele também era enganador, enganava o irmão dele. Ele recebeu a moeda de troca. O tio dele enganou e deu a filha feia para ele casar. E ele teve que trabalhar mais 7 anos para poder ter a Raquel, né? Para poder pagar, né? Se você não assistiu o episódio de ontem, vai lá. Assista, é muito legal. Falei sobre dinheiro e é muito importante para você. Hoje nós vamos ler capítulo 30 de Gênesis. Ontem acabou que a Leia começou a ter filhos para ela poder agradar, né? Jacó, e achava que ela ia comprar o amor de Jacó com um monte de filhos, né? E às vezes você também tá assim, né? Você não dá filhos, mas você paga, você financia o amor e não adianta, porque não dá para comprar o amor nem com filhos, nem com dinheiro, nem com nada. O amor tem que surgir naturalmente, né? Então ela teve vários filhos e toda vez que ela tinha um filho, ela achava que Jacó ia amá-la como amava Raquel, né? Porque ele também amava ela, né? Como é que eu sei disso? A Bíblia fala que ele amava mais a Raquel do que amava ela. Então, ele amava também. Vamos lá no capítulo 30. Quando Raquel percebeu que não podia ter filhos, ela ficou com inveja da irmã Leia. A Raquel era linda de corpo e de rosto. O Jacó amava Leia, Raquel trabalhou 14 anos por ela, e mesmo assim ela estava com inveja da irmã feia lá, que se ela era bonita de rosto e de corpo, e a Bíblia fala que a outra tinha um olho feio, sinal que também ela não era de corpo, né? A Raquel era mais bonita, e mesmo assim ela tinha inveja, né? Triste. Dá-me filho, senão eu morro, ela falou com o outro, brava assim, imagina ela pegando assim, dá-me filho, senão eu morro. Aí Jacó ficou zangado com Raquel e disse, você está pensando que eu sou Deus? É ele que não deixa você ter filhos. Então Raquel disse, aqui está a minha escrava Bila, mais uma vez, né? A história se repetindo, como Sara fez lá, que tem essa guerra até hoje entre os palestinos e os judeus, é por causa dos filhos de Abraão, né? Porque ela deu a escrava, Agar, lembram dessa história? Está lá no comecinho de Gênesis. Aqui está a minha escrava Bila. Tenha filhos com ela, tenha relações com ela, e se ela tiver um filho, e quando ela tiver um filho, será meu, será como se fosse meu. E desse modo eu serei mãe por meio dela. Assim Raquel deu a Jacó a sua escrava Bila para ser a sua concubina, e ele teve relações com ela. Bila ficou grávida e deu a Jacó um filho. Então Raquel disse, este menino vai se chamar Dan, porque Deus foi justo comigo. Ele ouviu a minha oração e me deu um filho. E enquanto isso a escrava fica ali, né? Ela tem o filho, é uma barriga de aluguel, né? Ela teve o filho e não pôde dar nenhum nome para o filho. Ai, nossa, graças a Deus a gente vive nessa era, né, gente? Porque, meu Deus, imagina que situação dessa moça. É barriga de aluguel mesmo, né? E aí a Raquel que dava o nome dos filhos, né? Bila ficou grávida outra vez e deu a Jacó outro filho. Aí Raquel disse, o nome deste menino será Naftali, porque eu lutei muito contra minha irmã e eu venci. Venceu de uma forma meio estranha, né? Mas enfim, tá vencendo, tá achando que tá vencendo. Já que a escrava era dela, os filhos da escrava também eram dela, até porque eram filhos do marido dela, né? Quando Leia percebeu que não ia ter mais filhos, deu a sua escrava Zilpa, a irmã feinha lá, a Leia, teve a mesma ideia, né? Vou dar a Zilpa, eu não posso ter mais filho, a bicha já tinha vários, né? Só que a Bíblia relatou que 7. Provavelmente tinha mais, que não contava as mulheres, né? Ela deu a escrava dela também, Zilpa, a Jacó para ser a sua concubina. E Zilpa deu a Jacó um filho. Então a Leia disse, que sorte! Essa pessoa é doida. Que sorte! Esse menino vai se chamar Gade. Depois Zilpa deu a Jacó outro filho. E a Leia disse, como eu sou feliz! Agora as mulheres dirão que eu sou feliz. Por isso vou chamar esse menino de Aser. Aser ou Azer. Um dia, no tempo da colheita de trigo, Rúben foi ao campo.
Ali achou umas mandráguas e levou para Léia, a sua mãe. Quando Raquel viu isso, disse a Léia: por favor, dá-me algumas mandráguas que o seu filho te trouxe. O que é mandrágua? Eu pesquisei. Mandráguas são chamados maçãs do diabo, frutas afrodisíacas. Ah, que legal. O Rubem levou para a mãe dele. E Raquel, desesperada, abriu os olhos. Falou: não quero, dá para mim. Quem sabe a minha chance, né, de gerir, de ter um filho, né? E mandrágua são frutas afrodisíacas. E bonitinho, né? O filho deu, né? Tá igual os meus filhos aqui. Quando a gente fala alguma coisa de bebê, essas coisas, eles querem que eu tenha mais filhos. Eu já tô velha, com 50 anos, eles ainda estão esperando eu ter mais filhos. O Heron quer uma menina, a Una quer uma menina e eu tô lascada, né? Eu tenho que comer mandráguas para ter mais filhos. Vamos voltar aqui. Aí Raquel pegou e implorou para a irmã: me dá um pouco dessas mandráguas, por favor, que seu filho te trouxe. E a Léia, brava, respondeu assim, ó: será que você acha que tomar o meu marido de mim ainda é pouco? Agora vai querer tomar também as mandráguas que meu filho me deu? Aí Raquel disse: vamos fazer uma troca. Você me dá as mandráguas e eu deixo que Jacó durma com você. Quer dizer, com certeza Jacó dormia mais com a Raquel, né, que é a mulher que ele amava, né, do que com Léia. Porque só assim para sugerir isso, né? Deve ter dias, sei lá. Quando Raquel queria, não deixava. Não sei como é que era a relação aqui, mas pelo que eu entendo, né, pelo toque de Clay, ela que decidia, né, aonde ele ia dormir, se ele ia dormir. Se ela não estava afim, ela ficava com a outra. Se estava afim, não sei como é que era aqui, mas enfim. Aí ela disse: vamos fazer uma troca, né? Você me dá as mandráguas e eu deixo com que Jacó durma com você essa noite. De tardezinha, quando Jacó chegou do campo, Léia foi encontrar-se com ele e disse: esta noite você vai dormir comigo, porque eu paguei por isso com mandráguas que meu filho achou. Situação, né? O cara tá chegando do serviço cansado, a mulher chega: essa noite você é meu. Você é meu, porque eu paguei. É bem aquela palavra que eu acho que não pode falar aqui, né? Né? Eu paguei, é meu. E ela pagou, né? Com as frutas afrodisíacas que o filho dela achou. Naquela noite, Jacó teve relações com ela. Jacó é meio assim, parece meio tongo, né? O que quiser, ele vai pra lá e pra cá, ele faz o que elas decidirem. Deus ouviu a oração de Léia e ela ficou grávida e deu a Jacó o 5º filho. Então Léia disse: esse menino se chamará Issacar, pois Deus me recompensou por eu ter dado a minha escrava ao meu marido. Depois Léia engravidou pela 6ª vez e deu a Jacó mais um filho e disse: Deus me deu um belo presente. Agora o meu marido vai ficar comigo, porque eu lhe dei 6 filhos. Tadinha, ela vivia naquela situação, pagando em mandráguas para poder ter o Jacó com ela, né, para aqueles momentos, para poder engravidar, achando que ela vivia correndo atrás do amor, ela vivia comprando o amor. Não adiantava, gente. Se você está comprando o amor, seja com filhos, com dinheiro, com chantagem, não adianta. É rápido isso. É só aquele momento ali, passa, porque não dá para comprar o amor. O amor é um verbo, né? O verbo amar é uma ação. Ele tem que acontecer. No caso aqui, tanto tempo que eles estavam juntos, né? E ele ainda não tinha tudo isso por ela, né? Mesmo tendo tantos filhos. É triste, né? Pare de comprar o amor. Não vai adiantar, gente. Compre o amor para você. Compre o amor para você se amar. Porque, como diz o ditado, né? Os olhos são as janelas da alma, né? A janela da alma. Então, se você se ama, seus olhos refletem isso. E as pessoas te veem, né, assim, e você atrai essas pessoas para te amar também, para te respeitar. Agora, se você não se ama, se você não se respeita, você atrai também essas pessoas para você. Não adianta querer comprar o amor. Igual Léia fazia aqui, tendo esses monte de filho. Era bênção, é bênção até hoje, mas não vai comprar o amor, né? E Deus me deu um belo presente. Agora o meu marido vai ficar comigo, porque eu lhe dei 6 filhos. Por isso, ela pôs o nome dele de Zebulon. E por último, Léia teve uma filha e lhe deu o nome de Diná. Então Deus lembrou de Raquel
Ele ouviu a sua oração e fez com que ela pudesse ter filhos. Ela engravidou e deu à luz a um filho. Então disse: Deus não deixou que eu continuasse envergonhada por não ter filhos. Que o Senhor Deus me dê mais um filho. Ela estava tendo um filho ali pedindo mais um. Por isso ela pôs o nome desse de José. Depois do nascimento de José, Jacó disse a Labão: Deixe-me voltar para minha terra. Dá-me os meus filhos e as minhas mulheres, que eu ganhei trabalhando para o Senhor, e eu irei embora. O Senhor sabe muito bem o quanto eu tenho te servido. E Labão respondeu: Fique comigo, por favor. Pois por meio de adivinhações, eu fiquei sabendo que o Senhor Deus está me abençoando por sua causa, por causa de você que eu estou sendo abençoado. O tio dele falando com ele. Diga quanto quer ganhar e eu te pagarei, Jacó. Então Jacó disse: O Senhor sabe como eu tenho trabalhado e como eu tenho cuidado dos seus animais. Antes de eu chegar, o Senhor tinha pouco, mas depois tudo aumentou muito, porque Jacó tinha bênção, né? Jacó tinha a bênção de Deus, tinha a bênção de Abraão, né? Que já vinha lá da herança dele, né? Da hereditariedade dele. E ele também teve aquele encontro com Deus, né? Lá quando ele estava dormindo, eu li, né? Um outro dia aí, do sonho de Jacó. Ele teve um encontro real com Deus. Ele era amado por Deus, né? E Deus prosperava ele. Ele tinha a bênção da prosperidade, né? Na vida dele. E o tio Labão percebeu isso, né? Quanto o Senhor tem... Antes de eu chegar, o Senhor tinha pouco, mas agora o Senhor tem muito. E Deus tem abençoado o Senhor em todos os lugares por onde eu tenho andado. Mas agora eu preciso cuidar da minha própria família. É um homem, né? É uma pessoa honrada, digna. Eu vou cuidar da minha família, eu não vou ficar mais aqui dependendo de você, dependendo das suas coisas, dos seus gados, do seu trabalho. Eu vou fazer a minha parte, eu vou cuidar da minha família. A família dele era grande, hein? Tanto de mulher, tanto de concubina, tanto de filho, uma faz filho, outra faz filho. Ele tinha um trabalho árduo e mesmo assim ele não correu, né? Ele podia ficar encostado ali no tio, mas ele não, ele era um homem com H maiúsculo, um homem viril, verdadeiro, né? Mas agora eu preciso cuidar da minha própria família. Bonito isso, né? Bonito. Que os homens que estão me ouvindo aí, interiorize isso. Agora eu vou cuidar da minha própria família. Que você seja homem da sua casa. Assuma o seu papel, a sua posição diante de Deus, diante da família. Você é o sacerdote do lar. Você precisa cuidar da sua família. A família vai bem quando você cuida bem. É trabalho seu. E Jacó era um homem. Ele falou: eu preciso cuidar da minha família. Quanto você quer que eu lhe pague? Insistiu o tio Labão. E Jacó respondeu: eu não quero salário. Eu continuarei a cuidar das suas ovelhas, se o Senhor concordar com a proposta que eu vou lhe fazer. Hoje eu vou passar por todo o seu rebanho, a fim de separar para mim todos os carneirinhos pretos e todos os cabritos malhados e com manchas. E é só isso que eu quero como salário. Então ele quer os carneirinhos pretos e os malhados com manchas, né? Os branquinhos é do tio, acho que é isso. Os branquinhos é do tio e os pretos e malhados são dele. É só isso que eu quero como salário. No futuro será fácil o Senhor saber se eu tenho sido honesto na hora de conferir o meu salário. Se houver no meu rebanho carneirinhos que não sejam pretos e cabritos que não sejam malhados ou não tenham alguma mancha, o Senhor saberá que fui eu que roubei. Está sendo uma pessoa justa, né? O Senhor saberá que eu que roubei. Não tem como enganar, né? Uma situação dele. E Labão concordou, dizendo: está bem, eu aceito a sua proposta. Mas naquele mesmo dia, Labão separou para si os cabritos que tinham listas ou manchas, todas as cabras malhadas e as manchadas, ou que tinham algum branco, e todos os carneirinhos pretos. Labão fez isso? Ele separou todas as malhadas e tal. Ele os entregou aos seus filhos para cuidarem deles. Olha, Labão, né? Vou te falar. Você vê o que ele arrumou aqui? O
que Labão fez? Ele entrou num acordo com Jacó. Labão era muito trapaceiro, né, gente? É por isso que a Rebeca é assim também. A Rebeca fez aquela confusão toda lá com Esaú por causa disso. A família já é trapaceira. Tinha concordado de que os malhados, os pretos, os feios, era de Jacó. Ele foi lá, pegou os feios e deu para os filhos. Tirou do meio do pasto dele, né? Escondeu, né, os de Jacó. Ai, ai. E entregou para os filhos para cuidarem deles. E se afastou de Jacó uma distância de 3 dias de viagem. Ele tirou os cabritos malhados, pretos, deu para os filhos e se afastou de Jacó, né? 3 dias de viagem. E Jacó ficou cuidando dos animais de Labão, dos outros animais de Labão. Então Jacó pegou galhos verdes de chopo, de amendoeira. Pegou uns galhos de amendoeira, de plátano, não sei que plantas são essas, e descascou de algumas árvores, né? Ele pegou uns galhos de algumas árvores, galhos verdes, descascou, fazendo parecer listas brancas. Ele pegou um galho e foi riscando assim, né? E foi fazendo parecer listados. Ele pôs esses galhos na frente dos animais, nos bebedouros, onde eles iam beber água. Ele fez isso porque eles cruzavam quando iam beber. Os bichinhos cruzavam quando iam beber água, né? Então ele colocou esses paus ali, esses galhos traçados, né? Malhados ali no bebedouro onde eles cruzavam. Como cruzavam diante dos galhos, as ovelhas davam crias listadas, com manchas e malhadas. Que legal! Ai, meu Deus, olha que coisa, né? É outra era, né? Não é nossa era. Só por causa do pau ali listado que ele fez, os bichinhos tinham filhos malhados, tinham os filhotinhos malhados, né? Coloridos, né? Não eram branquinhos. E Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listados e dos animais pretos do rebanho de Labão. Então, como é que ele fez? Ele separou as ovelhas dos bodes. Ele pegou as ovelhas e colocou elas de frente para os animais pretos e malhados ali, né? É isso? Deixa eu ler de novo. Jacó separou as ovelhas dos bodes e fez com que olhassem na direção dos animais listados e dos animais pretos do rebanho de Labão. De Labão, ele fez ela olhar para lá, né? Assim, Jacó foi formando o seu próprio rebanho, separando dos animais de Labão. Então, tudo que era preto, tudo que nascia ali no meio do rebanho, que era preto, que era colorido, preto e branco malhado, ele tirava para ele. Era o acordo, né? Quando os animais fortes estavam cruzando, Jacó punha os galhos de árvore na frente deles nos bebedouros, e assim eles cruzavam perto dos galhos. Mais na frente dos animais fracos, Jacó não punha os galhos. Por isso os animais fracos ficavam para Labão, e os animais mais fortes ficavam para Jacó. Desse modo, ele ficou muito rico e chegou a ter muitas ovelhas, muitas cabras, muitos escravos, muitas escravas, muitos camelos e muitos jumentos. Eu estou lendo aqui, e acabou o capítulo 30. Estou lendo aqui pensando, né, que ele acreditava, né, Jacó acreditava que esse galho cortado lá na frente dos bebedouros onde os animais cruzavam é que estava fazendo isso, mas nós aqui nessa era que conhecemos, né, Jesus, que sabemos de tudo que aconteceu depois daqui, nós temos certeza que não era isso, né? Era Deus abençoando ele. Mesmo que não tivesse aquele pau que ele cortou, que ele fez todo aquele misticismo ali, mesmo que não tivesse, ele seria mais próspero do que o tio Labão, porque ele era o abençoado, né? Ele foi abençoado, ele recebeu a bênção de Abraão, de Isaac e agora de Jacó, né? Ele recebeu essa bênção, então não tinha como, sabe? Não tinha como ele não ser abençoado. E ele acreditou naquilo. Às vezes a gente está acreditando num cordãozinho, numa superstiçãozinha, numa coisa, numa palavra, e não é assim. É Deus. Tudo é Deus. Tudo é o Senhor. Se você está sendo abençoado, é o Senhor. Então, que você guarde essa palavra no seu coração e saiba que tudo vem de Deus. Não adianta você fazer coisinhas para ajudar Deus como ele fez. Não adianta você pegar um pau e ficar cepando ele para ter alguma coisa. Você tem que pedir a Deus. É só o Senhor que pode nos ajudar. Legal essa história, né?
Amanhã nós vamos ler o Gênesis capítulo 31. Obrigado por estar comigo, curtam, compartilhem essa história, se inscrevam no meu canal e um beijão para você. Até amanhã.